não estudam, então não sabem. Quando eu falo aí é um absurdo. Por isso que eu botei o livro A Bíblia e Seus Absurdos, que por sinal já está editado em São Paulo. A editora tirou 3.000 exemplares e já vendeu praticamente os 3.000 exemplares antes de ser lançado. Está todo mundo curioso saber o que é que tem de absurdo na Bíblia, que é um livro sagrado, não é? Então a pessoa me chamou a atenção, eu gostei que ela chamou a atenção, e eu agora vou esclarecer. Olha, o Deus de que eu falo não é o Deus que nós desconhecemos, mas é o Deus que o homem empurrou ao homem. Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso? Ele chegou na Grécia, começou a falar de Deus. Aí ele foi questionado, porque ele estava afrontando os deuses gregos. Ele fez, não, o Deus de que eu estou falando é aquele Deus que vocês não conhecem, e que no templo de Apolo tem um pedestal dedicado ao Deus desconhecido, pedestal vazio. Então é desse Deus que eu estou falando. Está vendo aí? É o Deus desconhecido, que o que nós conhecemos, o homem fabricou. Fez a imagem e semelhança dele, homem. Porque Deus é a imagem e semelhança, Deus é a imagem e semelhança do homem. Certo? Então esse esclarecimento, em várias reuniões eu vou até esclarecer, para não dizer, eles já falam tão mal de mim ainda, daqui a pouco eu vou dizer, ele é doido. Ele é contra Deus, eu sou contra esse Deus da Bíblia, que o Espiritismo tomou de empréstimo e não devia, e o próprio catolicismo e os protestantes. Então esse Deus eu não aceito, é uma questão minha. Se vocês quiserem aceitar, a questão de vocês. Eu venho aqui fazer minha pregação, eu prego. Se vocês aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem, melhor ainda. Tá certo? Ninguém está aqui porque foi forçado a estar aqui. Começa logo daí, não é? Vocês já estão aqui de livre e espontânea vontade. Quando é para tratamento, é livre e espontânea pressão do obsessor. Então não me julguem, porque quem não está sendo, estiver satisfeito, né, o que é que eu posso fazer? Eu que não vou, como uma vez a menina aí disse, você tem que descer, quer ver se usa termos que nós não conhecemos. Não vou descer nada, vocês é que tem que vir aqui, estudando. Parece que a gente aqui estuda toda vez que na hora que eu entro aqui, suba a este palco aqui, é para estudar. Não é para contar piada, nem ficar dançando, cantando, se requebrando. Nada disso. Aqui não tem cantoria não. O negócio aqui é estudo. Para quem quiser se divertir, tem muitos centros por aí. Parece até programa de Raul Gil. Então vamos fazer a nossa prece. Cada um faz a sua prece. Certo? Que eu tenho a minha. Pode não concordar com a de vocês. Fechem os olhos, relaxem. E façam a oração que vocês acharem melhor.
raiva. Agora, uma justificativa não de onde é que entramos de gente. Uma coisa que contou realmente que a gente é médico, estava com problema, qualquer coisa dessa. Pronto, aí tá bom. Eu sei que a maioria não fez prece coisa nenhuma, mas a maioria não fez prece coisa nenhuma. Mas é assim mesmo. Sabe o que é? É a descrença. A gente ora, nada acontece. Eu oro para moreninha, oro para raspadinha, oro para... Né? Não adianta nada. Dupla cena, mega, o diabo quase. Mas não dá certo. Sei lá, eu acho que o nosso destino parece que está traçado, mas não por Deus, mas pelo nosso livre-arbítrio. Então, nós temos aqui a autenticidade dos evangelhos. Este trabalho também está em São Paulo e é possível que seja editado. Agora, quando os editores viram o conteúdo, está um disse-me-disse, um quiprocó terrível. Que assim, Jesus era casado, está aqui. Madalena era prostituta. Quer dizer, inventaram isso. O batismo é uma farsa. Então vocês não vão encontrar em livro nenhum isso. Eu acho que a posteridade ainda vai reconhecer esse trabalho que eu faço, o que eu fiz. Que por enquanto ninguém valoriza. É como a questão de Deus que eu falei, quer que Deus seja esse Deus bíblico. Um Deus que perdoa, não é? Um Deus que é magnânimo, que se zanga, que se vinga. Um Deus que mata. O que é quando a pessoa morre, o que é que diz? Ah, foi a vontade de Deus. Deus quis, não é assim? Então foi Deus que matou. Deus quis. Por que ele quis que um sujeito morresse? Não é? Ah, é a vontade de Deus, você não pode fazer nada. Não é assim não. Então nós somos marionetes nas mãos de Deus. A gente dá até mãos a Deus. Eu dou a Deus as mãos, né? Ou com as mãos damos a Deus. Então, o problema é que o que eu falo aqui, vocês não ouvem em lugar nenhum. Porque eu comecei a ser espírita em nível intelectual. Não foi por doença, desespero, nem minha família era espírita. Eu não nasci num lar espírita. Eu estou fazendo essa apresentação porque eu considero necessária, para que não haja dúvidas. A pessoa que me diz, olha Bernardo, vocês estão pensando aí que você é contra Deus e tal. Eu não quero isso não. Eu não sou contra ninguém. Eu não consigo ser contra mim mesmo, quanto mais... Né? Então eu estou fazendo essa admoestação para que vocês não pensem que o que está aqui é invenção. O que está aqui é fruto de pesquisa e pesquisa séria. Não são em livros de brasileiros, nem de autores espíritos que se comunicam no Brasil. Eu não consultei nenhum desses espíritos. Não é questão de não acreditar neles,
Mas a questão é que as fontes deles são muito emocionais. Então aqui, a bibliografia. Vou ler a bibliografia para vocês, antes de mais nada. Agora o problema é vocês encontrarem esses livros. Olha, Jesus dentro do judaísmo. É de um americano. Outro, Ensinamentos Ocultos de Jesus. Também de uma professora americana. São os óculos. Ali, Elizabeth Clare Prophet. Vocês veem aí. Essa é a professora de teologia de uma universidade americana. Além disso, ela é antropóloga. Ela pesquisou todos os lugares considerados sagrados na Palestina e viu que muita coisa é fantasia. Esses lugares que os turistas vão, os otários vão, pagam para entrar, aquilo ali não é sagrado, nada de sagrado. Foi destruída. Aí, mas aí que tá, o judeu cobra, os católicos cobram e os ortodoxos cobram. São milhões de dólares que correm por ano ali. Então ela foi e verificou que nada daquilo era sagrado. Outro aqui, um judeu marginal, repensando o Jesus histórico, 2 volumes. É John Meyer. Outro, Jesus, uma biografia revolucionária. Esse daqui é famosíssimo, esse pesquisador. É John Dominique Crossan. São essas obras que nos revelam a autenticidade do Evangelho. Por que não tem aí um espírito? Porque eu não acho, não tem sustentação científica, não pesquisa, é a opinião dele. Ele foi informado do mundo espiritual, isso, aquilo. Quantas bobagens tem aí que o centurião que lancetou Jesus tem uma história. Cada participante do martírio de Jesus tem uma história. Isso é invenção. O Espírito vem e inventa. E aí todo mundo engole. Eu não. Sem pesquisar, olha, espiritismo é pesquisa. Transformar o espiritismo numa religião, por exemplo. Vocês questionam os dogmas da Igreja Católica? Levante lá e diga, seu padre, esse negócio de missa, isso não existe. Eu quero ver. Isso é posto para fora, a pessoa é posta para fora. Aqui vocês podem contestar. Agora estudem para contestar. Tem isso. Deixam bem dizer, Bernardo, eu não concordo, não. Então sente aí. Eu não concordo por isso, aí tudo bem. Discordar por uma questão opinativa, aí não, eu não aceito nada disso. Vai estudar e venha discutir, porque para isso eu estudei. Aqui são pouco, eu consultei 40 obras sobre Jesus para fazer esse trabalho, e as pessoas não valorizam. A gente cobra R$10 por um curso desse, é um escândalo. Agora tem gente aí cobrando R$700 por um curso e todo mundo está lá para ouvir asneira. Asneira pura. Quando vocês entram, recebem uma bolinha de soprar. Aquelas bolinhas de aniversário. E depois, no correr do curso, aí vem a asneira. Vamos soprar bola. Vamos, minha gente. Orgulho. Vaidade. É isso que está acontecendo. Ele está tudo no pulmão. E quando explode, volta para o intestino, para os intestinos. Que manda sentar na bola. Quer dizer, são essas imbecilidades
que você dá R$ 700, uma vida difícil como está, tudo caro, você vai dar, aqui dá R$ 10, é um inferno. É um Deus nos acuda. Isso aqui, vocês não vão encontrar em canto nenhum, eu desafio. Bernardo, não é presunção não, é fidelidade intelectual, é porque eu amo tudo que eu faço. Tudo que eu faço é por amor. O que é que eu ganho com isso aqui? Hein? Eu ganho, sabe o que? Inveja, despeito. É isso que eu ganho. Então tem outros aqui, que eu estou com dificuldade porque eu esqueci os óculos. Dicionário Enciclopédico da Bíblia. Jesus, o Ilustre, o Mestre do Espírito, que é de minha autoria. Os livros sagrados gnósticos do Egito. Los Primeiros Cristianos. É uma edição em espanhol que não foi passada para o português. O Le Livre des Actes, em francês. O livro dos Atos. Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos. E tem uma coisa, vocês deviam estudar os Atos dos Apóstolos, porque ali é uma síntese muito interessante sobre o trabalho dos apóstolos após a morte de Jesus. É muito interessante aquele estudo. Aí vocês vão saber o significado do que é gentil, né? Por que Paulo lutava pelos gentios? Porque os apóstolos só queriam pregar aos convertidos e não para os chamados pagãos. E a coisa começou aí. Quer dizer, contrariando Jesus, que pregou para todo mundo. Jesus não escolheu, não. Foi para rico, para pobre, religioso e político. Ele pregou para todo mundo. Quando Jesus desencarnou, começou a discriminação. Aí vocês vão ver em Atos dos Apóstolos aquele episódio no lençol, descendo com aves, répteis, mostrando que devia se pregar a todas as gentes e não a um grupo específico. Então, isso é interessante para o espírita, parece cultura inútil, não é não. A gente tem que saber o que é a nossa doutrina. É por isso que na televisão, eu já disse aqui antes isso, quando eu assisto a um debate entre espíritas e protestantes, ou então entrevista de espírita em programa como de Faustão e companhia, é um monte de besteira. Os pastores envolvem eles, que eles não têm conhecimento do Velho Testamento, nem tão pouco dos Evangelhos, nem coisa nenhuma. Então nós espíritas precisamos estudar. É o que não está acontecendo atualmente. Eu sinto dizer isso, mas é a verdade. Ninguém estuda nada. Só quer saber de obras, né, que não tem nenhuma importância para o acervo filosófico, ético do Espiritismo. Então adiante, diz assim, outro. História and destino. A história e o destino de Jesus. É em inglês esse autor. Mas edição americana de Nova York. Jesus de Nazaré, seu tempo, sua vida, sua doutrina, também em francês. Editora Payot. Problema de Jesus, o problema de Jesus, também em francês. Le signe do templo, o sinal do templo. E aí por diante, não vou nem ler mais, né?
Que não adianta, vocês não vão encontrar mesmo, então eu estou perdendo meu tempo. Eu traduzi. Eu traduzo em inglês, francês. Agora não falo inglês. Entendo e traduzo certinho. Tá vendo você? E nunca tomei curso de inglês. Não, eles são imparciais. Imparciais. Eles não professam nenhuma religião. Os primeiros sim, eram teólogos, mas os franceses, os ingleses, já não professam religião nenhuma. Então analisam Jesus de uma forma fria, objetiva. Tanto que eu nem consultei Renan, porque ele é capcioso, é tendencioso, era materialista, entendeu? E queria ver tudo sob os olhos da sua concepção materialista. Então ele se comprometeu por isso. Que o bom pesquisador, por exemplo, é aquele que é capaz de elogiar o que ele não admite. Esse é o bom pesquisador. Aí ele é imparcial, ele não tem parte prise, como dizem os franceses. Não é? Agora, Renan não. Renan chegou, por exemplo, com Paulo de Tarso. Ele diz que Paulo não ouviu a voz de Jesus. Foi um trovão. A luz que Paulo viu foi um relâmpago, que estava às fraldas do Monte Hermon, perto de Damasco, onde aconteciam com frequência, pela própria temperatura, esses fenômenos meteorológicos. Então disse que ele sofreu um problema de... foi uma fantasia, uma oftalmia, quando os olhos, porque pela intensidade do brilho do relâmpago, ele ficou cego. Então é a interpretação dele. Eu não aceito, é dele, ele tem direito a interpretar. Agora, eu admito o pesquisador que não se deixa levar pelas emoções, pelas tendências, pelas convicções filosóficas, religiosas, políticas. Aí sim, é esse o verdadeiro pesquisador. Ele não dá a mão à palmatória, ele é franco, ele é honesto. Como Ernesto Bolzano, eu tenho um depoimento de Ernesto Bolzano, as confissões de Ernesto Bolzano, ele reconhecendo que foi errado em ter combatido o espiritismo. Isso sim que é honestidade, é fidelidade científica. E ele era macaco de auditório de Spencer. Então ele volta atrás. Esse sim que é o grande pesquisador. Agora, o pesquisador de Araque é aquele que não quer sair, abdicar de suas ideias, de seus valores, de suas conclusões. Isso não é pesquisador, joguem fora. Não presta. Mas não presta mesmo. Então, o verdadeiro pesquisador, aquele que vai em busca, não é da verdade, não, porque ninguém sabe o que é verdade. O que é a verdade? Pode ser uma coisa até momentânea, pode ser uma coisa mais consciencial, pode ser uma coisa mais idiosincrásica. O que é a verdade? Por isso que Jesus não disse, quando Pilatos perguntou, mas que é a verdade? Ele ficou calado, porque sabia que Pilatos não ia entender. E o que é a verdade? Porque a verdade deve... O que é a verdade? Eu considero verdade quando os fatos me provam alguma coisa. E pode ser que aquela prova seja momentânea.
circunstancial. Para aquele momento é a verdade. Mas para momentos seguintes, talvez não seja a verdade. Não é isso? Então a coisa é muito escorregadia. Vamos dizer que tudo é relativo, porque se tudo é relativo, o relativo é absoluto. Se tudo é relativo, não é? Aí termina o relativo sendo absoluto, porque é tudo. Então nós precisamos estudar, pesquisar. Eu vou ler aqui a introdução, se meus olhos permitirem. Este é um trabalho de pesquisa bibliográfica em que despontam teólogos e exegetas de notória credibilidade. Não se trata de simples compilação, uma vez que o autor se permitiu tecer comentários sobre os temas analisados. É uma visão diferente, conquanto inquietante, daquela divulgada pela religião através do tempo, acerca da vida, pensamento e obra do Mestre Jesus, que nada escreveu e jamais imaginou que suas palavras fossem mais tarde registradas de forma tão desencontrada e duvidosa. É justamente por isso que se escreveu esta monografia, uma tentativa de levar aos espíritas versões diversificadas sobre os evangelhos, baseando-se em fontes autorizadas. Não nos moveu de modo nenhum a pretensão de confundir as pessoas, nem inovar, nem refutar nada, mas de apresentar os fatos sob prismas não ortodoxos, em que prevalece um flagrante espírito de sistema. As críticas aqui formuladas têm sua sustentação no bom senso e na lógica, e não em levianas e injustificadas interpretações, buscando sérias respostas a certas e cruciais perguntas que jamais foram respondidas à luz clarificante da verdade histórica. Não pretendemos desafiar a religião ocidental. Quando eu disse verdade histórica, aí existe uma imobilidade. Por exemplo, quando Dom Pedro I deu uma dor de barriga, foi ao mato e voltou e encontrou uma carta da mulher dele, Leopoldina, ele aí, independência ou morte. Aquele fato é perene, todo fato histórico é perene. Ali não se pode dizer diferente. Agora, existem fatos históricos, segundo Arnaud Toynbee, que muitos historiadores não conhecem, e muitos alunos de história na faculdade não sabem nem para onde é que vai. É Arnaud Toynbee. Ele, não conhece. Ele faz uma análise sociológica da história, aí é diferente. Ele termina dando mobilidade à história. É isso que é interessante. Os fatos que aconteceram com Jesus têm o seu valor histórico, mas repare uma coisa interessante. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas. Ora, onde está a verdade histórica? Cada um emitiu a sua opinião, segundo. Eu podia até fazer um Evangelho segundo Bernardo. Não é? Quando é segundo, é segundo o que ele acha que é certo. O que ele coletou como pseudo-verdade. Por aí a gente já analisa a fragilidade dos evangelhos. Então, ou a gente é assim, eu estou vindo para cá, meus irmãos, Jesus, o grande Rabi da Galileia, o amor que... Eu disse até ao meu querido amigo intelectual, Djalma Argolo, Djalma, você escreveu um livro, Quando o Amor Vem à Terra. Aí eu vou escrever um livro, E o Ódio, Quando o Ódio o Expulsou. Não é? Então, quando a gente vai estudar fatos duvidosos, a gente tem que ter cuidado, é um terreno escorregadio.
É como se a gente andasse assim, num lugar onde tivesse limo, uma pedra que escorrega, a gente sobe, escorrega. É por aí. Então, eu digo aqui, mas sentimos-nos imbuídos do dever de tentar esclarecer o que é válido e desprezível no contexto das diferentes interpretações, adições, supressões perpetradas por tendenciosas facções que se arvoraram proprietárias exclusivas dos evangelhos. Então, quem são os donos dos evangelhos? São os católicos? São os protestantes? Você vê que Kardec escreveu um livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, se estivesse lá, eu podia dizer assim, mestre dos mestres, Alá seja louvado, que tal se botasse aí o contrário? O Espiritismo segundo os evangelhos. Porque se pensarmos bem, tudo que os evangelhos registram, certo ou não, vocês vão encontrar o quê? Os fenômenos espíritas. Materialização, efeitos físicos, curas espirituais, e aí por diante. Levitação. Morte aparente, como de Lázaro. Fenômeno de quase morte de Lázaro. E outros fenômenos mais. Fenômenos da natureza. Quando Jesus foi, quando ele desencarnou, ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. Uma coisa. Cada evangelista diz uma coisa. Tem aquele consumatum est, que ele também teria declarado em latim, veja só. Então, essas coisas são impostas, ou foram impostas ali. A resultado, eu acho que devia ser, não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao contrário, o Espiritismo segundo os Evangelhos, que o Espiritismo nasceu com os Evangelhos, quer admitamos ou não. Então, essa introdução é para salvaguardar certas disposições e para mostrar os desencontros, os conflitos, as disparidades que há nos evangelhos. E nós já estudamos aqui isso, nós já sabemos que não iriam sobreviver 80 anos após a morte de Jesus. Muitos já estavam mortos, desencarnados. Alguém escreveu. Quem? Ninguém sabe. Ainda tem mais essa. Quando faz segundo Mateus, não é porque Mateus escreveu, mas segundo o que Mateus pregava. Aí pela tradição oral, alguém escreveu. Também tem essa consideração. Se pensar bem, quem escreveu os evangelhos? Autores desconhecidos. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é verdade? Eu encontrei em Marcos 28 versículos impostos, implantados. Não chegam a ser nem interpolação. Foram implantados ali. Eu encontrei em João vários versículos também implantados. Quer dizer, isso cria um descrédito para quem estuda. Olha, para esse religiosozinho de texto na mão, aí qualquer porcaria vale. Mas para nós espíritas, não. O espírita tem que ser um estudioso da matéria, de que faz parte todo o contexto de conhecimentos espirituais, éticos, filosóficos. A gente não pode ficar assim, não. Vou estudar o livro de fulano de tal. Vamos estudar Leon Denis, vamos estudar Bolzano, vamos estudar Richer, todos.
mas vamos formar nossa própria opinião. É isso que eu faço. E por isso que eu me dou mal diante daqueles que não estudam, não pesquisam. E sobre os apócrifos? Mais equilibrados. Aí ele falava pelos cotovelos. É. Mas, agora, quando acabar, dizem que o silêncio é sinal de equilíbrio. Exato. Bom, se ele não disse, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo, é uma sentença, é uma recomendação enigmática. Porque antes de eu amar o próximo, eu tenho que saber amar a mim mesmo. E o que é amar a mim mesmo? Vai entrar aqui no narcisismo, né? Na autopromoção, é isso? Na pretensão. Aí é que está o grande desafio, amar a si mesmo. Mas não é aquela questão que os espíritas estão colocando aí, de a pessoa deve se amar. Aquilo é maluquice. Aquilo é besteiró. O amar a si mesmo ainda precisa ser revelado. Que, repare, nós só fazemos as coisas que vêm contra a gente. Nós criamos sociedades injustas. Quem sofre? Nós elegemos políticos corruptos. Quem sofre? Nós criamos religiões fantasiosas. Quem sofre? Então, nós só fazemos coisas que nos atacam, que nos prejudicam. O dia que o homem souber eleger políticos sérios, honestos, constituir sociedade justa, ele está amando a si mesmo. O amar a si mesmo é isso. Não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva. Ama o próximo. Jesus diz assim, você deve amar o próximo. Não, ele ama, ele generaliza. Ele está falando em humanidade. O dia que constituirmos, né, sociedades justas, onde a distribuição da renda seja equânime, seja para todos, e que possam viver com dignidade, aí nós estamos amando a nós mesmos. É esse. Agora, os espíritos vão fazer o seguinte, um negócio muito pessoal, muito emotivo. Você tem que se conhecer. Para que eu quero me conhecer? Se a sociedade é meu espelho, se eu quero me conhecer, se nós queremos nos conhecer, olhemos a sociedade. Vejam em que ponto está a sociedade humana, a nossa sociedade. Em estado absoluto de degradação, de falência. Ali estamos nós. O homem está ali. Agora, os espíritas estão cometendo um erro gravíssimo, querendo individualizar a coisa, quando o processo é coletivo, é social, é político. Aí é que está. Quem fala disso é Humberto Mariotti. Peguem o livro Espiritismo e Materialismo Histórico. Aí vocês vão ver
o materialismo histórico à luz da sociologia espírita. É notável, é uma coisa fantástica. Nós precisamos analisar o Espiritismo sob esse prisma. E não, meus irmãos, porque o amor, porque se vocês cometerem isso, vocês vão sofrer aquilo, que Jesus, que a misericórdia divina, que os mentores espirituais. Isso não é Espiritismo. É Espiritismo para crédulos. O Espiritismo inquieta a gente. Ele mostra uma realidade que às vezes o homem quer fugir dela e não consegue. Eu olho assim a sociedade do meu tempo, deste tempo, e aí eu pergunto, o que é que eu posso fazer por ela? Estão até batendo palma a natureza. Essa é uma tentativa. Hoje, provavelmente, não deem valor a isso aqui, mas eu tenho certeza que no futuro alguém há de pegar um trabalho desse e dizer assim, olha, esse cara tentou alguma coisa séria no movimento espírita na Bahia. Isso aqui é minha vida, my life. Mesmo que eu contrarie disposições que vigem aí fora, eu estou pouco me importando. Olha aqui, onde, quando e como nasceu Jesus? Obrigado. Não esqueceram de mim. Olha aqui, ó. Tanto Mateus como Lucas se interessaram em relacionar o nascimento de Jesus, ou Yeshua, com as antigas tradições proféticas. Eu não sei se eu vou ler o rodapé. É sobre o termo Yeshua. Mas em vez de imaginar casais inférteis e concepções miraculosas, como nos casos de Abraão e Sara e dos pais do profeta Samuel, eles se fundamentam no nascimento e infância de Moisés. Reparem só, isso é muito grave. Isso revela que os evangelistas não souberam e nem sabiam como nasceu Jesus. Que eles foram conhecer Jesus adulto. Ele não sabe da história de Jesus. Então repare, relacionar a Moisés. Então, atenção, s'il vous plaît. Está aqui. Na versão escriturística, o faraó, governante do Egito, tentou exterminar os israelitas residentes em sua terra ao ordenar, está no Êxodo, jogar no Nilo todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Está vendo? As mulheres eram privilegiadas naquele tempo. Porque não teve uma mulher profeta na acepção do vocábulo. Escrituristicamente falando. Mesmo algumas que possam parecer, mas não foram. Tudo é machista. A religião é machista. Até Deus é macho. Deus. Não é? A deusa criou o homem. E tem uma coisa no Gênesis, a mulher foi tirada do homem, da costela do homem. Então, vocês são nossas costelas. Pode chegar em casa e dizer assim, ô costela, cheguei. Tá? Ela arruma azul na sua cabeça. Moisés nasceu nessa época e só conseguiu se salvar porque sua mãe o escondeu logo após o nascimento, pondo em um cesto.
que desce o rio e é encontrado pela filha do faraó. Tanto que esse cesto que leva a cruz de mim chama Moisés, né? O recém-nascido. Moisés não nasce simplesmente depois do massacre ter sido decretado. Antes, o massacre foi decretado a fim de matar Moisés. Isso segundo a concepção dos evangelistas. Em antiguidades judaicas, de autoria do historiador judeu Flávio Joséfo, esse historiador era um soldado, era um militar, e no século I de nossa era, é o historiador mais consultado sobre a vida e a obra de Jesus. O trabalho dele é um espetáculo. Então ele diz aqui, o negócio é a dificuldade. Um outro incidente, dois cegos na porta só. Um outro incidente teve o efeito, isso é Joséfo dizendo, de estimular ainda mais os egípcios a exterminar a nossa raça. Um dos escribas religiosos, pessoas com consideráveis habilidades para predizer o futuro, anunciou ao faraó que nasceria entre os israelitas, nessa época em que rebaixaria a soberania dos egípcios e exaltaria os israelitas, se fosse criado até a maturidade e superaria todos os homens em virtude e ganharia renome duradouro. Alarmado, o faraó, diante desse sábio conselho, ordenou que todo menino que nascesse entre os israelitas deveria ser eliminado, sendo lançado ao rio. A fim de eliminar o menino predestinado, o monarca egípcio ordenou a matança de crianças israelitas de sexo masculino. Não está lembrando alguma coisa vocês aí, não? No livro das Recordações, citado pelo professor John Dominic Crossan, em Jesus, uma biografia revolucionária, da editora Imago, há 4 relatos sobre o nefasto episódio. Sinal, o faraó sonhou que estava sentado no trono do seu reino. Olhou e viu um velho à sua frente, com uma balança, como as de um comerciante na mão. O velho pegou os pratos da balança e os segurou diante do faraó. Então pegou todos os anciãos do Egito, os príncipes, os nobres, e os pôs em prato na balança. Depois pegou um cordeiro tenro e o pôs no segundo prato, e o cordeiro pesou mais que todos eles. Não está lembrando alguma coisa, não, esse cordeiro? Cordeiro de Deus, tirar os pecados, aleluia. O faraó se admirou com essa terrível visão, como o cordeiro pesou mais que todos eles, e então despertou e descobriu que se tratava de um sonho. Que sonho, hein? Bom, medo. Na manhã seguinte, o faraó se levantou e, quando havia convocado todos os seus cortesãos e narrado o sonho, eles ficaram extremamente aterrorizados. Consulta. Então, um dos príncipes reais respondeu: isto só pode significar que um grande mal virá para o Egito no fim dos dias? E o que é isto? Perguntou o faraó ao eunuco. Eunuco, para quem não sabe, é aquele que eu nunca, né? Então o eunuco respondeu: em Israel
nascerá uma criança que destruirá toda a terra do Egito. Se apraz ao rei, permita que uma lei seja escrita aqui, promulgada em toda a terra do Egito, para que todo menino recém-nascido dos hebreus seja morto, de modo que todo mal seja afastado da terra do Egito. Não está lembrando algo não, minha gente? Os evangelistas pescaram o nascimento de Jesus. Ninguém sabe onde Jesus nasceu, como nasceu. Sabe por quê, minha gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não pasmem, não. Porque a pessoa diz assim, eu fiquei pasmo. É errado, é pasmado. Mas o linguajar televisivo consagrou o erro. Aí, resultado, Jesus, Maria e José eram 3 ilustres desconhecidos. Ninguém sabia da existência deles. Ninguém iria registrar a ida deles para Belém. Por que motivo? Não tinha importância social nenhuma. Quero que os sacerdotes dizem, esse não é Jesus, filho do carpinteiro? Aí quando eu digo isso, não gostam. A época que Jesus pregou, ele era totalmente desconhecido. Não tinha projeção social nenhuma, não tinha importância nenhuma. E aí? A gente acompanha o nascimento de um imperador, de alguém famoso, não é? Por exemplo, a filha de uma dançarina. Aí a gente acompanha, né? A filha de um jogador de futebol, aí a gente também acompanha. A filha de apresentadora da televisão, essa menina vai ser atormentada, coitada. Que todo mundo vai tomar conta da vida dela. Mas de Jesus ninguém se preocupou em registrar. Era um simples filho de carpinteiro, José inexpressivo, Maria também. Aí querem dar importância aos 3 antes deles terem realmente importância. Compreenderam? Eu não estou desfazendo de nada, pelo amor de Deus, não vão sair por aí dizendo que eu anarquizei com a família sagrada. Então vamos botar os pontos nos is. Se nós queremos estudar, tem que ser assim. Eu não vim para aqui para ficar falando besteira. Eu não tenho essa tendência. Nem adianta. Eu sou presunçoso, sou orgulhoso, sou tudo que vocês quiserem, menos tentar enganar a vocês, mostrando uma coisa que não existe. Então diz assim, massacre. E o faraó assim o fez e mandou chamar as parteiras dos hebreus. Essa história, esclarece o professor Crossan, com suas cenas sucessivas, é o modelo para o relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Vocês vão encontrar 2, 1, 18. Evangelho segundo Mateus. Então ele copiou o que aconteceu com Moisés e botou o nome de Jesus. Vero? Está vendo aí? Isso é que é estudo. Mas está desfazendo de um fato que todos... Eu não estou aqui desfazendo de nada. A gente não pode mostrar a realidade das coisas. A gente tem que preservar a mentira. A gente tem que violentar a história, a realidade dos fatos. Não é igualzinho, minha gente? É ou não é? Olha aí. Quem é o Cordeiro? Jesus. Era uma figura, o Cordeiro, que havia na Babilônia. É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do homem. Aliás, essa expressão pecado surgiu alguns séculos depois da morte de Jesus. Falava em erro. Pecado não é uma palavra teológica, tem nada a ver com Jesus. Então, esse fato, parece que eu estou destruindo aqui. Ninguém sabe onde Jesus nasceu. Foi em Belém.
E vejam só, devia ter algum cinegrafista lá, alguém fazendo a ata, porque dentro do lugar onde Jesus nasceu, na manjedoura, sei lá, tinha jeguinho, tinha vaca, tinha o boi, tinha... Veja só, quer dizer, era um berço ecológico. Bernardo, olha, eu acho que o próprio Jesus fica rindo dessas asneiras que andam fazendo por aí em nome dele. É como eu vejo assim, Deus é fiel a quem? São casos, olha, minha gente, o homem está vivendo um drama terrível, violência, crimes hediondos, e tendendo para essas besteiras, essas bobagens. Então não houve manjedoura, não houve coisa nenhuma. Os católicos acham, né, porque tem a Bíblia católica, que Jesus nasceu por obrigado do Espírito Santo. Já os rustanistas, representados pela Federação Espírita Brasileira, acham que não. Que ele não nasceu por obrigado do Espírito Santo, que ele veio pronto do mundo espiritual. É uma gênero. Já veio pronto. E nós espíritas, o que é que nós admitimos? Jesus foi fruto do relacionamento sexual entre marido e mulher. Então pronto. Isso para mim é o que é coerente. Aí resultado, querem dar uma origem divina que Jesus não teve. E ele cresceu homem, com todos os problemas que nós temos. Sentiu raiva, sentiu dor, chorou. Era um espírito elevado, superior, isso é inegável. Mas ele teve que subordinar as circunstâncias, injunções do nosso orbe, do nosso planeta. É aí que está a grandeza de Jesus. Você já imaginou se de repente ele ficasse assim, diante dos judeus, todo resplandecente, cheio de luz, e apareciam os anjinhos com aquelas trombetas, hein? Por que não aconteceu isso? Porque ele se mostrou a todo momento um homem. Por que ele pediu a Deus, como nós pedimos, que passasse o cálice? O que era o cálice? O cálice da amargura, da humilhação, do desespero, da decepção. Isso mostra que ele sabia que ia sofrer. E sofreu. Mas não sofreu pela humanidade. Nada de... Jesus... Uma vez eu vi na televisão, Jesus na cruz livrou o homem dos pecados. Se ele livrou, para que a gente comete tanto erro? Os pecados de quem? Se nós limitamos a reencarnação, Jesus só livrou os homens de sua época do pecado, e não nós. Já que eles não acreditam na reencarnação. Está vendo que asneira? Vice? Hein? Quer dizer, se não se acredita na reencarnação, quem prega isso, é claro que Jesus não tirou o pecado da gente. Que ele não sabia que a gente ia reencarnar, existir. Está vendo? Então inventaram muita coisa a respeito de Jesus. Transformaram Jesus num ídolo. Os espíritas fazem isso. Vocês vêm até fazer uma palestra, aquela oração, não é? Mestre Jesus, aqui estamos, reunidos em seu nome. Meigo, Rabi da Galileia, olhos azuis, é o meigo, Jesus. Então, isso, rapaz, desvirtua. Isso ridiculariza Jesus. Jesus foi um homem sério, superior, mas não pôde resistir à dor nem ao sofrimento.
pôde, como todos nós. Então foi uma coisa assim fantástica. Ele se fez realmente homem, viveu como homem, sofreu como homem e pregou como espírito. Porque a pregação verdadeira de Jesus está longe ainda de a gente entender e perfilhar, seguir. O perdão das ofensas, por exemplo. Eu perdoo. Eu não acredito. Eu não acredito no perdão porque ele é fruto de uma coisa espúria chamado mágoa, dor, ressentimento. Isso não se apaga assim de repente dentro da gente, não. Não apaga mesmo. Olha, a coisa é de tal maneira que nós não, muita gente sustenta alguns profissionais que vivem das mágoas, ressentimentos, dores e traumas dos outros. Os psicólogos e os psicanalistas. Nós criamos essas duas figuras para ver se a gente realmente convive com essa miséria moral que está dentro da gente. E onde é que está Jesus? Por que não procuram Jesus? Vão procurar uma pessoa que é também tão sofrida quanto ela. Por que não procura o mestre? Por quê? Tem espírita até que faz análise. Eu não faço. Minha análise é em casa com os espíritos. Eu contei até a Júlia. Eu boto uma latinha assim de bala, porque eu tenho um hábito de dormir, o seguinte, eu só durmo de boca aberta, não sei porquê, acho que eu fico admirando alguma coisa, cara. Quando eu durmo eu faço, aí não fecho mais. Resultado, eu fico com a garganta seca, aí eu bebo um pouquinho de água e pego uma pastilha daquela e boto na boca, né? Eu acordei com a lata assim, sozinha. Eu digo, vem cá, vocês pensam o quê? Que isso é despertador? 2 horas da manhã? Vocês não têm vergonha, não? É minha terapia. Eu arraso com eles. E eles ficam me chateando, brilhando na maçaneta, dando pancada na porta. Olha, é um negócio, é lindo isso. Isso sim que é terapia. E ali está a prova da existência do espírito, que não sou eu, através de um processo psicocinético, que estou movimentando o objeto, etc. Está vendo? Então, eles me dão a prova da imortalidade brincando. Na brincadeira, eu aprendo. E aí? Isso é válido, é maravilhosamente válido, pelo menos para mim. Porque naquela brincadeira, por detrás daquela brincadeira, a grande verdade de todo o sempre, a imortalidade da alma. Então a gente aprende assim, jocosamente, brincando com os espíritos. Então, minha gente, o problema do nascimento de Jesus é ainda uma incógnita. Ninguém sabe onde ele nasceu. Foi em Belém, não é? Ia para um recenseamento que não houve. E chamam não de Jesus de Belém, mas Jesus de Nazaré. E aí por diante. Então, vocês estudem aqui o resto do capítulo. E vamos entrar aqui na farsa do batismo. Vamos acelerar por causa da hora. Existem raríssimas fontes de informações sobre Jesus, fora dos 4 evangelhos canônicos. Paulo Joséfo escreve John Meyer em Um Judeu Marginal. Oferecem muito pouco de concreto, diz ele. Resta-nos esmiuçar a tradição histórica baseando nos evangelhos. A tarefa é assaz difícil.
porquanto os mesmos sofreram acerbas e infundadas análises na segunda metade do século I, depois do Cristo. Escritos à altura de 40 e 70 anos após a desencarnação de Jesus, exige do historiógrafo um exame criterioso do material que nos oferecem, esperando-se que se obtenha resultados confiáveis. Jesus aparece pela primeira vez no palco da história. Inicia-se na vida pública após o batismo a que se submeteu, sob as expensas do carismático João Batista. Há exegetas respeitáveis que questionam a real existência do batismo. Olha, vem cá. Eu vi na televisão, eu ouço esses programas todos, sábado de manhã, domingo de manhã, eu ouço muito esses programas religiosos, né? Aí eu vejo uma coisa interessante, eles confundem Jesus com Deus. Confundem Jesus com Deus, né?